Sua mãe, como é que você se lembra de sua mãe? Minha mãe era, assim, inacreditável. Minha mãe, eu gostava muito dela, amava ela muito. Ela é muito, assim, rigorosa, não gostava de fazer nada errado. Fazia alguma coisa errada, couro comia, batia. Ela era forte, tinha um braço assim, pá, escreveu, não derrubou o pau comeu. Aqui protegia nós, eu, meus irmãos, minha irmã e meu irmão, era minha avó. Aí minha mãe ia bater, minha avó entrava na frente. Não, para, não bate não. Mas mesmo assim, quando a minha avó via que estava pegando mesmo, que se ela continuasse ia machucar, minha avó entrava, não, para com isso, não. E ela respeitava a minha mãe, a minha avó. Respeitava, porque a minha mãe mesmo chamava pelo nome, né, Emília. E a minha avó, eu chamava de mãe. Aí eu fui criado com a minha avó, porque a minha mãe saía muito para trabalhar, trabalhadeira, gostava muito de trabalhar. Trabalhava muito, né? Trabalhava de empregado doméstico, na fábrica, trabalhava para os oficiais, né? Os oficiais do quartel. Tinha um bairro na cidade minha lá, que era a Vila dos Oficiais lá, né? Vila Estrela. E eu trabalhava sempre na casa de major, tenente, capitão, coronel. E quando eu era pequeno eu ia lá também. E eu ficava lá, né? Aí depois saía. Mas quem criou mesmo, praticamente eu, meu irmão, minha irmã, foi a minha avó. Minha avó chamava de mãe. E minha avó era muito assim, coração de manteiga, né? Coração de manteiga. Mas a minha mãe, ela não gostava nada de errado. Assim. Minha avó também não gostava, mas ela não. A minha avó, ela era mais diálogo, né? Batia, dava uns beliscão, batia, mas ela mais assim, mais professora, mais. Ela selecionava, né? Tocava mesmo. Minha mãe, ela ficava muito estressada, ela trabalhava muito, então, se ficasse sabendo que nós, os irmãos, fizesse arte, coisa errada, aí batia e arrebentava mesmo. Mas eu amava muito minha mãe e tal, já falecia também, que Deus tenha. Minha avó amava muito. Enfim, que Deus tenha. A gente está de passagem, né? A minha mãe estava de passagem, minha avó estava de passagem, tudo que ela pôde fazer para nós, ela fez. E eu só tenho de lembrar de momentos bons da minha avó, da minha mãe. Só momentos bons mesmo. Nossa, muito carinho, muito amor. Poxa, muita falta. Muita falta. O escape meu quando eu estou na rua, assim, sobre várias das coisas, é a Bíblia. Ali a Bíblia, ir para a igreja católica, o evangélico, a casa de recuperação. E conversar com pessoas intelectuais, pessoas que edificam a minha mente, me deixam mais inteligente, que estão dispostas a me ajudar com o trabalho, que estão dispostas a me dar uma oportunidade, que estão dispostas a me acolher. Ô, brother, cheguei aí, tá precisando de um agasalho? Tá precisando de um chinelo? Tem um trabalho lá, tá bem-vindo, vamos para a igreja e tal. Tá falando da palavra de Deus e tal. Porque eu já estou numa situação difícil, né? E a coisa que a gente mais vê quando a gente está nessa situação, mesmo morando nas calçadas da rua, chega aqui, vamos dar um tapa no baseado. Chega aqui, vamos dar um trago na pedra. Chega ali um crack, né? Vamos ali, vamos beber uma cachaça. Vamos ali, aquele lugar tá fácil, vamos roubar ali e tal, não vamos dividir o dinheiro, né? Mas tem uma pessoa que chega e te dá um conselho bom, ou chega uma pessoa que te dá com um agasalho, um prato de comida, te convidar para trabalhar, vamos para a escola, então, sabe? Levantar sua autoestima é muito difícil, é raro. É raro. Eu falo isso porque eu vivo em situações de calçada de rua para poder tentar escrever um livro falando sobre situações de rua. É humilhação. Humilhação. Eu escutei cada nome que me falaram de mim que eu podia estar enlouquecido essa hora. Louco, ou tirar da minha própria vida, né? Cara é ladrão, é nóia, é viado, é bicha, desculpe ter a expressão, né? É vagabundo, é cracudo, é mendigo, né? Pessoas passando perto de mim, com a mão no nariz. Ou você fala uma noite pra pessoa, a pessoa nem finge que não escutou, sabe? A pessoa começa a olhar você dos pés à cabeça como se fosse um bicho, sabe? É humilhante, como o ser humano, sabe? Independente do que um fulano fez
Não é porque você tem que pagar o pato. A impressão digital é diferente uma da outra, né? Não existe impressão digital igual a de ninguém. Então, as pessoas são diferentes. Pode parecer, tudo bem. Você pode parecer com alguma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Você pode ter o timbre de voz parecido com o de outra pessoa, mas não é a mesma pessoa. As concepções, os pensamentos, né? As vontades, os ideais para ser realizados, né? Uma pessoa é diferente da outra. Ninguém é igual. Eu não sei se essas pessoas vão entender o que eu estou falando, né? Porque a minha família, eu sou descendente de índio, negro e branco. Meu avô era europeu, era italiano e português. Meu bisavô, não sei, italiano e português. A minha bisavó era negra, né? Dona Catarina, a origem do nome é russo. Bom, eu andei estudando algumas coisinhas da minha família. E era muito difícil para interpretar o português na escola. Eu estudei em uma escola particular, e minha avó que me arrumou para estudar lá, que minha avó era servente lá. Ela conhecia o diretor e ela estava trabalhando ainda, para depois se aposentar como aposentada federal, porque ela era do exército, na escola lá, sabe? E, bom, enfim, eu tinha muita dificuldade para me entender com os alunos. Se eu falasse uma coisa, eles queriam eu brigava muito, puxa. E porque lá, na parte do meu pai, Tupi-Guarani, na parte do meu bisavô, a linguagem da minha avó, que eu junto, né, já era tipo europeu, seria italiano e português, né, a língua meio... Então eu misturava sotaque indígena com o europeu do meu avô, o português ou italiano, junto com o africano, isso, aquela barulhada, um pouquinho de cada coisa, aí sai uma mistura de língua. Isso que fala que é mameluco, né? Raça de índio, negro e branco chama mameluco. E a linguagem, então, um pouquinho de cada coisa. Aí não falava, não era um português legítimo, né? Quando na escola. Aí brigaiava, eu não sabia interpretar, aí precisei fazer o quê? Acho que eu conversei com uma professora uma vez, sabe o que você faz? Para você melhorar a sua verbalização, a sua pronúncia, as suas palavras, para que as pessoas te entendam melhor, começa a ler, né? Professora, começa a ler. Toda a cartilha, eu ficava o dia inteiro lendo. Aí eu ia conversar com uma garota e tal, conversar com o menino da escola, pá. Não é que vocês estão entendendo o que ele está falando agora? Ele está falando melhor, não sei o quê. Por isso que professores colocavam a gente de pé. Hora da leitura, cartilha, você pega de pé. Melhorar o português. E além de melhorar o português, as pronúncias como técnica, momento de leitura. A Bíblia. Se você ler a Bíblia, eu li assim, Bíblia. Eu não lia Bíblia, que é no português, né? Então melhorou bastante. Aí eu comecei até hoje, quando eu vou ler, eu não leio muito em pensamento, eu pratico mais o verbal, para melhorar a interpretação do que eu estou falando. É melhor porque as pessoas vão me entender melhor. Então, às vezes a gente está, tipo uma história assim, eu acho que eu já escrevi sobre isso. Como que eu vou entrar no meio de um formigueiro, né? Para saber como que as formigas trabalham, né? De dia, de noite, né? Como é a coordenação. A formiga não tem chefe, não tem nada. Vamos disfarçar de formiga. Entendeu? Eu falei, nossa, que maneiro, cedinho. Elas já estão saindo. Como é que elas fazem para uma encontrar a outra? Uma cheira a outra, assim, com cheiro de folha. A comida está ali, vai na direção. Né? Tá disfarçado no meio das formigas. Então, às vezes, o jornalista, eles se disfarçam de menino em São Paulo. Às vezes quer escrever um texto, qualquer coisa, para poder escrever uma matéria, né? Às vezes está no estado, todo mundo conhece jornalista, então ele vai para outro estado. Ele se disfarça de mendigo, suja tudo, né? Como se fosse mendigo, até uma bengala. Tá? Os caras, coroa, sai da onde? Coroa. Sou de tal lugar, tal. Então, sabe que vai dar um rango? Às vezes é uma matéria que eu vou escrever, não sei o que ele está querendo, né? Igual esse jornalista investigativo que existe aí, né, no mundo, e fazer matéria. E eu vejo assim que muitas vezes só o soldado que esteve na guerra sabe dizer como que é uma guerra. O que passou lá, o que sentiu. Eu vejo, até hoje existe ainda os veteranos da Segunda Guerra Mundial, acho que jornalista, enfermeira naquele tempo que foi, né?
Porque naquela época até, acho que tinha enfermeiro de 16 anos que for, já ia para, né, para guerra. E eu vejo assim que eles contam o que aconteceu lá, o que eles viram lá, a tristeza. Até hoje, teve muitos que ainda tomam até remédio por causa disso. E a história real, verídica da guerra. As pessoas na rua meu pensamento, pedi um prato de comida, ninguém me deu. Uns virou a cara pra mim, o outro me rejeitou, tipo, você. Aí veio racismo também. Esse negrão aí, não sei o quê, vai trabalhar, vagabunda, isso, ou aquilo, é o nóia, isso. Pensamento, né? Que a gente sabe. As pessoas olham, se olhar a gente com uma maneira de raiva, a gente sabia que a pessoa tá olhando com aspecto de raiva, tá com raiva da gente, coisa. A expressão dos olhares, eu escrevi sobre isso também, uma folha, que fala sobre a expressão do íris, da pupila dos olhos, da fisionomia da face de um ser humano. Expressão de ódio, expressão de raiva, expressão de mágoa, expressão de falsidade, expressão de tristeza, expressão de amor, tudo através do íris da pupila dos olhos, onde reflete na face do rosto do ser humano. De dó, de caridade, tudo. E eu falei, poxa, as pessoas olhando com raiva e tal. E o dono do restaurante me falou para mim entrar. O dono do restaurante, né? Por isso que eu peguei e comecei a chorar. Ele pediu para mim entrar, sentar na mesa, perguntou se eu queria comer se eu comia de garfo, faca, o que eu preferia. E ele ofereceu um refrigerante para mim. E eu comi um pensamento. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que Deus não acabou com o mundo ainda, que existem muitas pessoas boas no mundo. Muitas pessoas boas mesmo, que ajudam, estão dispostas a ajudar. E eu vejo que eu medi minha paciência. A paciência, até falo biblicamente, porque eu já li vários livros, né? Na minha vida eu estou lendo ainda, aprendendo. Ainda estou aprendendo, eu não sei de nada. Paciência de Jó, né? Eu falei, às vezes estou com uma fome danada. Senhor, pode comprar comida? Às vezes xinga, não sei o que lá. Não é assim. Uma vez eu estava numa padaria, falei para o rapaz assim, meu irmão, você está afim de tomar um café com leite, um pão? Dá um bom dia para a pessoa, uma boa tarde. Fala para ela assim, ó, por favor, poderia me comprar um café com leite, um pão? Por favor, poderia comprar um prato de comida? Por favor. Podendo não, Deus abençoe. Podendo não, Deus abençoe. Se ela podendo não, Deus abençoe. Comprar um prato de podendo. Muito obrigado, tá? Tenha uma boa tarde, Feliz Natal, Ano Novo. Não precisa xingar, não. Uma hora um vai parar e vai te comprar um prato de comida. Um café com leite, Às vezes até Deus está testando também. Você foi ignorante com uma pessoa, quem que gostaria de ser tratado com ignorância? O senhor tem um sonho? O senhor tem algum sonho? Olha, o sonho que eu tenho é, através desse livro através da folha desse livro que eu estou escrevendo, eu queria que quando as pessoas do mundo todo viesse ter mais amor a si próprio e transmitisse esse amor a si próprio que tem para outras pessoas que precisam de amor. Para que cada pessoa que lesse alguma página desse livro viesse ter mais paz espiritual, viesse a ser mais humano com outras pessoas, independente se mora nas calçadas da rua ou se tem casa, se é rico, de todas as raças, nos reconhecemos que nós somos seres humanos, independente da pigmentação da pele, se é mais claro, se é mais escuro. E porque quando nós morremos, né, que ninguém vai ficar aqui para sempre, estamos aqui de passagem, nós não vamos levar nada, não vamos levar dinheiro, ouro, não vamos levar nada. E eu vejo que o nosso coração é da mesma cor, né? Eu vejo que eu tenho
eu tenho que lutar, enquanto eu tenho vida, para mostrar para as nações do mundo todo que eu não sou esse tipo de pessoa que várias outras pessoas acham que eu sou. Porque eu não posso julgar o livro pela capa. Eu tenho que saber o nome desse livro. Meu nome é Ricardo. Eu tenho que saber o conteúdo desse livro, né? A história que esse livro conta. O que esse livro viveu, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Todas aquelas pessoas que me discriminaram, que jogaram pedra em mim, que me odiaram, que me agrediram, que foram pelo lado racista do meu lado, que me desejaram mal, eu só desejo o bem para elas, desejo amor por elas, não desejo nada de mal para elas. Tem pessoas que falam assim, me taca pedra também, me tacou pedra, me atirou, vou atirar nela, tem. O que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu estou aprendendo, desde que eu me conheço por gente, as discriminações fizeram comigo, me julgaram, né? Até me prenderam por coisas que eu não fiz, né? E quero deixar bem claro que eu não sofro de amnésia também, eu lembro tudinho, de muitas coisas que aconteceu na minha vida, né? Não esqueci nada.